O livro de Ezequiel é frequentemente negligenciado na Bíblia. A época em que Ezequiel viveu foi marcada por tempos difíceis. Zedequias foi o último rei marionete de Judá, governando em Jerusalém com um pequeno exército. A cidade foi sitiada novamente, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Cada um de seus filhos foi morto diante de seus olhos, evidenciando o fim da linhagem real. Posteriormente, seus olhos foram arrancados para que a última visão fosse a morte de seus filhos. Nabucodonosor então ordenou a destruição total de Jerusalém. Esse período sombrio é narrado no livro de Ezequiel. Ezequiel foi chamado para pregar por volta dessa época, mesmo estando a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia. Deus desejava oferecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Devido à maldade deles, o Senhor permitiu que Nabucodonosor conquistasse a terra deles, tornando o povo cativo na distante e exótica Babilônia. Desanimados, eles viram a visão do vale de ossos secos, principalmente sobre os filhos de Israel, mas também com implicações práticas para nossas vidas. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 2, lemos: A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me tirou no espírito do Senhor e me colocou no meio do vale, que estava cheio de ossos. Então, fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos na superfície do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deus apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Ele não alterou a localização de Ezequiel, mas proporcionou-lhe uma vívida sensação interior de ser levado a um vale repleto de ossos. A aridez indicava que estavam lá por um longo período, sugerindo que o vale já foi habitado, mas não o era mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tomarmos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos a palavra de Deus, mais provável é que se tornem um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que um dia estavam seguindo o Senhor tornaram-se um monte de ossos, vivendo do que eram em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4 nos lembra da importância da relação entre pais e filhos. Ó filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é certo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 3, Deus pergunta a Ezequiel se esses ossos podem reviver. Ezequiel responde que apenas o Senhor sabe. Para ele, a situação parecia impossível. Contemplando o significado do dia, podemos refletir sobre os tempos que virão. Se desejamos ver um avivamento, dependerá do Senhor realizá-lo, assim como fez na época de Ezequiel. Deus é capaz de realizar tudo o que propõe, Ele é o Deus do inimaginável. Lucas capítulo 18, versículo 27. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 ao 6 continua, com Deus instruindo Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos, declarando que ele fará entrar neles o fôlego da vida. Deus promete cobri-los de carne, pele e infundir-lhes fôlego. Assim, viverão, e todos saberão que Ele é o Senhor. Ezequiel profetiza conforme ordenado por Deus. Enquanto Ezequiel profetizava, ouviu um ruído, houve um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso a osso. Ele viu nervos se formando, carne crescendo e pele se estendendo sobre eles, mas ainda não havia fôlego neles. Em seguida, Ezequiel recebeu instruções do Senhor para pregar aos ossos que já estavam mortos, mostrando uma verdade crucial: a proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. A vida encontrada na Bíblia oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel testemunhou um evento miraculoso enquanto os ossos se uniam e músculos e carne cresciam sobre eles. Apesar disso, eram apenas corpos mortos movendo-se de maneira ordenada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 destaca o poder da palavra de Deus, viva e eficaz, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 destaca que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 continua, instruindo-o a profetizar ao vento, pedindo-lhe que sopre sobre os mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada por meio da organização, algo que não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos próprios corpos são organizados.
Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver fôlego, ela não passa de um corpo sem vida. Deus instruiu Ezequiel a pregar ao fôlego, e a palavra ventos deriva da palavra hebraica gru, que pode significar vento, fôlego ou espírito. Ezequiel descobria que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino da vida é necessária para a nossa existência, assim como foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo, quando Deus infunde vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma tremenda manifestação, assim como no momento em que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jesus também ensinou sobre o novo nascimento, destacando a importância de nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, versículos 5 ao 8. Ezequiel capítulo 37, versículo 10 relata que, ao profetizar conforme ordenado por Deus, o fôlego entrou nos ossos, e eles viveram, formando um grande exército. Nos versículos 11 a 13, Deus revela a Ezequiel que esses ossos representam toda a casa de Israel, que havia perdido a esperança. Deus promete abrir suas sepulturas, trazê-los de volta à terra de Israel, e assim, mostrar-lhes que Ele é o Senhor. A visão se tornou clara, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas experimentariam um avivamento nacional. Eles estavam encurralados e dispersos pela região, e os humanos pensavam que as coisas eram sem esperança, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas será revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, declara o Senhor. Deus concluiu a visão para Ezequiel, explicando como ele ressuscitaria os ossos desarticulados de Israel. A palavra e o Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Ezequiel foi instruído a profetizar sobre esses ossos e a dizer-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ao obedecer, Ezequiel viu os ossos começarem a se unir, e posteriormente, com a infusão do Espírito, esses corpos receberam o fôlego e voltaram à vida. Esse é um exemplo clássico de avivamento, a revitalização espiritual da Igreja de Deus. Nos tempos modernos, esse avivamento é alcançado pela palavra e pelo Espírito. Quando algum desses elementos está ausente, o povo de Deus não consegue experimentar significativamente a presença de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 ao 18 destaca a transformação que ocorre quando estamos na presença do Espírito do Senhor, contemplando sua glória e sendo transformados de glória em glória. Ao reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos a mensagem de esperança transmitida por Deus. Ele nos vivificou, nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Ao divulgarmos a palavra, mantendo em mente que dependemos do Espírito Santo para força e orientação, talvez possamos observar um avivamento em sepulcros. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 8 ressalta que Deus prova seu próprio amor ao enviar Cristo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Nesta reflexão, encontramos na palavra de Deus a poderosa mensagem de esperança e renovação. Assim como Ezequiel testemunhou a transformação dos ossos secos em um grande exército vivo pela combinação da palavra e do Espírito, nós, como cristãos, somos chamados a proclamar a palavra de Deus com plena dependência no Espírito Santo. A passagem de 2 Coríntios destaca que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade e transformação. Ao contemplarmos a glória do Senhor, somos metamorfoseados de glória em glória, moldados à imagem divina mediante a ação do Espírito. A mensagem do Evangelho nos revela que estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos vivificou por meio de Jesus Cristo. Este é o cerne da nossa esperança e a base para compartilharmos essa boa nova com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos.
E hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!